Bom dia, meus amores! Os meus domingos não estão sendo mais os mesmos sem vocês. Eu sei que tá sendo difícil esse tempo, que a gente não tá podendo ir pra igreja, mas saibam que é só por um tempinho, daqui a pouco a gente volta a se ver, tá todo domingo lá. Mas para vocês não ficarem sem a aula desse domingo, eu tive uma ideia, vou fazer esse vídeo bem rapidinho aqui para vocês e vocês vão aprender uma coisa muito legal. É uma coisa que vocês já sabem, mas talvez sabe de um jeito diferente, ou sabe de uma forma que acha que é de um jeito, mas é de outro. E hoje eu tô aqui para ensinar vocês sobre a oração. Mas antes de falar sobre a oração em si, eu quero saber de vocês se vocês sabem a história de Enos. Quem sabe? Enos é uma pessoa que tá aqui, ó, a historinha dela. Dela não, né? Dele. Enos, ele era filho de Jacó. Quem que era Jacó? Jacó era o irmão mais novo de Nefe. Lembram de Nefe, a história de Labão, que ele matou Labão para pegar as placas? Esse mesmo Nefe, ele tinha um irmão mais novo, chamado Jacó. Depois o Jacó ficou bem mais idosinho, ficou velhinho e passou as placas para o seu filho Enos. A Ana trouxe aqui, ó. Esse aqui, ó, a história de Labão. Esse aqui era o Nefe. Nefe tinha um irmão mais novo, que era Jacó, que tinha um filho chamado Enos, tá? Então, a história é do filho de Jacó, que é Enos. E a história começa assim. Olá, aquele idosinho ali, ó, é Jacó. Enos era filho de Jacó. Ele guardou as placas e escreveu nelas depois da morte de seu pai. Então, certo dia, Enos foi caçar na floresta. Ai, não consigo ler. É contrário. Deixa eu ler pra vocês assim, ó. Ele pensou nos ensinamentos de seu pai e sentiu o desejo de ser perdoado de seus pecados. Ó, ele foi caçar e sentiu o desejo de fazer uma oração. Ele estava sozinho, lembrou de seu pai e pensou em fazer uma oração. Então, ele se ajoelhou e orou a Deus. Ele orou o dia todo e continuou orando até anoitecer. Gente, ele orou o dia inteirinho. Da hora que ele foi caçar até a noite, ele ficou orando. Que exemplo, hein? Deus disse a Enos que por causa de sua fé em Jesus Cristo, seus pecados haviam sido perdoados. Olha lá. Então quer dizer que Deus falou com ele. Isso mesmo. E Enos queria que o Senhor abençoasse todos os nefitas. Então ele pediu. O que foi que ele pediu? Ele pediu assim, ó: Senhor, abençoe todos os nefitas, e orou por eles. Lembram que os nefitas, eles eram as pessoas do convênio daquela época, que eram as pessoas boazinhas, né? Então o Senhor disse que os abençoaria, porque como ele estava pedindo, ele ia abençoar eles. Mas só se eles obedecessem os seus mandamentos. Então, para a gente também sermos abençoados, nós temos que seguir os mandamentos de Cristo, né? E aqui, ó, ele tá falando aqui na oração. Enos também queria que o Senhor abençoasse os lamanitas. Lembram que na época de Nefe, os lamanitas eram pessoas iníquas, faziam coisas ruins. E mesmo assim, Enos falou assim, ó, Senhor, abençoe eles também, né? Abençoe os lamanitas. E ele orou com muita fé. O Senhor prometeu fazer o que Enos pedia. Aí, ó, aqui, ó, os lamanitas. Os lamanitas. Apesar de os lamanitas terem lutado contra os nefitas e tentado destruir seus registros, Enos orou para que se tornassem um povo justo. Enos não estava feliz em ver a iniquidade desse povo e orou ao Senhor para que eles pudessem mudar.
Então, ó, ele estava pedindo, né? Enos orou para que os registros fossem protegidos. O Senhor prometeu que um dia os ensinamentos escritos nas placas chegariam ao conhecimento dos lamanitas. Olha ele aqui orando sobre isso. Enos era um grande exemplo de oração, né? E ele pregou aos nefitas. O que é pregar aos nefitas? É, ó, ministrar, é falar sobre o evangelho para os nefitas. Então, ele queria que os nefitas acreditassem em Deus e guardassem os mandamentos. Olha lá. Acreditassem em Deus e guardassem os mandamentos. Os nefitas até tentaram ensinar os lamanitas sobre o evangelho, mas sabe o que eles fizeram, ó? Eles não queriam escutar. Eles não queriam saber do evangelho, não queriam saber de Jesus Cristo, não queriam saber de nada. Então, os lamanitas detestavam os nefitas. Mas mesmo assim, Enos orou por eles, né? Olha aí, esses são os lamanitas. E passou, ó, Enos ficou velhinho, porque ele passou a vida inteira ensinando ao povo a respeito de Jesus Cristo e do evangelho. Olha ele. Então, ele serviu e amou a Deus todos os dias de sua vida. Essa é a história de Enos, um grande exemplo de oração. E essa história a gente encontra aqui, ó, dentro desse livro, só que sem figuras. Por isso que a prof não leu essa história daqui, né? Mas é essa mesma coisa. A oração. Quem aqui fez a oração quando acordou? Dona Ana fez? Não. Aqui, ó, a dona Ana ainda não fez, mas tem que fazer, né, filha? Nós temos que fazer oração quando a gente acorda, quando a gente vai comer, a gente abençoa o alimento e a gente faz uma oração à noite antes de dormir. Mas como que a gente pode fazer essa oração? Eu acho que vocês já estão aí respondendo, né? Seu Eric. Como nós podemos fazer a oração? Nós começamos a oração falando o nome para quem vai essa oração, que é o nosso Pai Celestial. A gente pode chamar de Pai Celestial, a gente pode chamar de Deus, a gente pode chamar de Papai do Céu, a gente pode chamar de vários nomes. Mas é para quem essa oração? Para o Pai Celestial. Então a gente começa assim: Pai Celestial, te agradeço. Aí eu vou agradecer o quê? A gente tem que pensar, né? O que é que eu posso agradecer ao Pai Celestial? Aí, eu aqui, né, professora Rafa, eu agradeço pelo dia lindo que tá hoje, que eu estou olhando aqui da minha janela. Agradeço pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, da minha família. Agradeço por ter uma casa, né, que a gente pode se proteger, ficar quentinhos. Ai, agradeço Por ter uma cama. por ter uma cama, ó, a Ana falando aqui que ela agradece por ter uma cama. Então, essas coisas, a gente agradece pelo que vier na cabeça. O que vier na mente quer dizer que é o Espírito que quer que a gente agradeça. E depois que a gente agradece tudo que a gente quer, a gente vai pedir, igual Enos fez. Enos pediu o quê? Ele pediu que abençoasse os lamanitas, que abençoasse os nefitas, ele pediu que protegesse o povo, ele pediu várias coisas. E nós também podemos pedir. O que é que a gente pode pedir? Exemplos. A gente pode pedir que abençoe, nos proteja do mal. Nós podemos pedir proteção, podemos pedir que nos abençoe durante o dia, a nossa ida para algum lugar, ou abençoe a nossa família, nosso vovô, nossa vovó. Tudo isso a gente pode pedir. O que vier na nossa mente é o que a gente tem que falar. Assim, eu quero pedir que eu consiga descer no parquinho porque vai ter que estar sol. Tipo assim, né? A gente pode pedir o que quiser. E o Senhor vai nos atender de acordo com a nossa fé e diligência dos mandamentos. Quando acabar a nossa oração, que a gente pedir, agradecer, no final da oração a gente tem que terminar em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, sempre ao encerrar a oração, é em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas por quê? Porque a gente pede para o Pai Celestial e Jesus Cristo pega essa oraçãozinha, ó, e leva lá para ele. É quase isso.
para entender melhor vai ser assim. Então, a gente pede em nome do Pai Celestial e deixa em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então, o exemplo lindo de hoje foi da história de Enos, que Enos foi um exemplo de oração, de diligência às coisas do Senhor, pregou o evangelho a vida inteira, foi um homem justo, então por isso ele tá aqui, ó, lindo e maravilhoso nesse livro tão especial. E um beijão no coração de vocês. Domingo que vem eu faço outro videozinho se a igreja ainda não puder ir pra lá. Combinado? Beijo em todos, tô morrendo de saudade.